E aí, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar num conceito que é o coração da economia, a oferta de moeda. E vamos descobrir juntos que a resposta para uma pergunta que parece simples é, na verdade, bem surpreendente. Já pararam para pensar nisso a fundo? A gente tende a imaginar que o governo simplesmente, sei lá, liga a impressora quando precisa de mais dinheiro, né? Mas a realidade é muito mais dinâmica e, olha, bem mais interessante que isso. A maior parte da grana que a gente usa no dia a dia não nasce assim, não. Para a gente entender essa jornada, nosso roteiro vai ser o seguinte: primeiro, vamos conhecer os tijolinhos que formam o dinheiro. Depois, vamos ver o motor por trás da criação dele. Em seguida, o incrível efeito multiplicador dos bancos. E, por fim, por que tudo isso é tão crucial para a nossa economia. Bora lá então. Para começar, a gente precisa alinhar uma coisa. Dinheiro não é uma coisa só, um bloco único. Os economistas separam o dinheiro em categorias, que eles chamam de agregados monetários. A ideia é classificar do mais líquido, ou seja, mais fácil de usar, até o menos líquido. O M1 é o que a gente mais pensa quando fala em dinheiro. São as notas e moedas na carteira e o saldo que está ali, na conta corrente, prontinho para ser usado num piscar de olhos. É a forma mais imediata de dinheiro que existe. Agora, subindo um degrau, a gente tem o M2. Ele pega tudo que está no M1 e soma outras coisas, que são quase dinheiro vivo, como o saldo da poupança. Não dá para pagar o café direto com ele, mas basta uma transferência rápida e pronto, virou M1. O M3 vai um pouco além, incluindo ativos financeiros que são um pouquinho menos acessíveis. Pensa nas cotas de fundos de investimento, por exemplo. É dinheiro, mas para colocar a mão nele de fato precisa de um resgate que pode levar um dia ou mais. Por isso, são considerados quase moeda. E por último, temos o M4, que é o conceito mais amplo de todos. Ele engloba todo o resto e ainda adiciona os títulos públicos que são muito fáceis de vender. O M4 é visto muitas vezes como a poupança financeira total da economia. Essa estrutura funciona como aquelas bonecas russas, sabe? O M1 é o centro e cada nova camada, M2, M3, M4, vai adicionando ativos um pouco menos imediatos. Entender essa construção é o pulo do gato para o que a gente vai ver agora. Beleza. Agora que já conhecemos os tipos de dinheiro, vamos para a pergunta de 1 milhão. Como o dinheiro, principalmente o M1, é criado? A resposta está na interação, na dança entre o público e o sistema bancário. A essência da criação de moeda é, na verdade, uma troca. Acontece quando alguém do público, seja uma pessoa ou uma empresa, pega um ativo que não é considerado dinheiro, do tipo M1, como a poupança, e troca por um que é, como um depósito na conta corrente. É uma simples transformação. E o contrário também acontece, claro. A moeda é destruída quando fazemos o caminho inverso. Por exemplo, ao usar o saldo da conta corrente para comprar cotas de um fundo, a gente está trocando um ativo monetário, M1, por um não monetário. Com isso, o total de M1 na economia diminui. Vamos ver uns exemplos para isso ficar bem concreto. Quando alguém transfere dinheiro da poupança para a conta corrente, está criando moeda M1. Por outro lado, quando essa pessoa investe num CDB, ela está destruindo moeda M1. A chave é sempre essa troca entre um ativo monetário e um não monetário, com um banco fazendo a ponte. E aqui vem a regra de ouro. Para que a quantidade de M1 mude, a transação precisa cruzar a fronteira entre o público e o setor bancário. Uma transação entre dois bancos ou um PIX entre duas pessoas não cria nem destrói moeda M1. Só muda o dinheiro de lugar. Agora, vamos para a parte que parece até mágica, o mecanismo que permite ao sistema bancário não apenas movimentar o dinheiro, mas efetivamente multiplicá-lo. Tudo começa com o sistema de reservas fracionárias. A lei não obriga os bancos a guardarem 100% do dinheiro depositado. Eles só precisam manter uma parte, uma fração, como reserva. E o resto eles podem emprestar. E é aí que a mágica acontece. Vamos seguir esse exemplo para entender. Ana deposita R$ 100. O banco guarda 30 como reserva e empresta os outros 70 para o Bruno. E aqui está o ponto-chave. Os R$ 100 da Ana continuam na conta dela, mas agora o Bruno tem R$ 70 que não existiam antes. O banco do Bruno, por sua vez, guarda 21 e empresta 49 para Carla. De repente, os R$ 100 iniciais se transformaram em R$ 219 na economia. Isso é a multiplicação em ação. E esse é o resultado direto. Por causa desse processo de emprestar e redepositar, a quantidade total de dinheiro na economia, o M1, acaba sendo muito maior do que a quantidade de dinheiro físico que o Banco Central de fato emitiu, que a gente chama de base monetário.
Os economistas, claro, têm uma fórmula para calcular o tamanho exato dessa multiplicação. Sem a gente precisar mergulhar na matemática, ela basicamente considera duas coisas: o quanto as pessoas preferem deixar o dinheiro no banco em vez de em casa e qual a porcentagem que os bancos são obrigados a guardar de reserva. Esses fatores determinam o tamanho do multiplicador. A lógica por trás da fórmula é bem intuitiva. Se mais dinheiro é depositado nos bancos, tem mais para ser emprestado e o multiplicador aumenta. Por outro lado, se o Banco Central aperta as regras e exige uma reserva maior, sobra menos para emprestar e o multiplicador diminui. Ok, passamos por bastante teoria, mas e daí? Na prática, no nosso dia a dia, por que tudo isso importa tanto? E este é o ponto fundamental. Entender e controlar a criação de moeda e o multiplicador é a principal ferramenta dos bancos centrais. Ao ajustar a taxa de reserva ou fazer outras operações, eles conseguem expandir ou contrair a oferta de moeda. E isso impacta diretamente os juros, a inflação e o ritmo da economia. É literalmente o painel de controle da economia. Para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Se não é o governo, mas sim os bancos comerciais que criam a maior parte do nosso dinheiro por meio de decisões de empréstimo, isso nos leva a uma questão fundamental. Qual é o verdadeiro poder que essas instituições exercem sobre a economia e o que isso significa para todos nós? É algo para se pensar, não é mesmo?